As eleições de 2014 são emocionantes. É o momento em que elas deixam de ser anódinas, deixam de ser aquele jogo de cartas marcadas. Naquelas eleições, ninguém sabia o que queria acontecer. Teve 7 viradas. 7 viradas. Tudo bem, quase todas envolvendo Marina Silva, mas ainda assim são 7 viradas que poderiam determinar o resultado das eleições. Ninguém sabia quem chegaria ao segundo turno. Dilma, que supostamente tinha conseguido se eleger, muito mais por causa do PSDB do que por causa própria, e que tinha a sua tentativa de transferência de carisma, de personalidade, de popularidade de Lula, ela tem um grande problema na sua frente. Quer dizer, o povo inteiro, aquele povo brasileiro que nunca se preocupou com ideologia, com o que é esquerda, com o que é direita, com o que é capitalismo, com o que é socialismo, com o que é essa participação popular, o que é representatividade, nada disso, de repente o povo acorda. Estamos aumentando o IOF, que hoje é de 0,38%. E o conselho é evitar as manifestações, já que algumas terminaram em violência, e respeitar a orientação das autoridades locais. Estamos indo para 6%. Aí nós vamos ter que fazer cortes importantes no pacto. Como presidenta, eu tenho a obrigação tanto de ouvir a voz das ruas, como dialogar com todos os segmentos, mas tudo dentro dos primados da lei e da ordem, indispensáveis para a democracia. 12 anos de PT fizeram mal ao Brasil. As políticas de interferência governamental do governo Dilma minaram a economia. Aumento de gastos, intervenção em preços, rombo nas contas públicas, crédito liberado e escândalos de corrupção. O resultado não poderia ser outro. O Brasil entrou em recessão. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Promover o bem geral. E sustentar a integridade e a independência do Brasil. Es un gran placer, en nombre de FIFA, de dar la bienvenida y la gratitud a las autoridades brasileñas, lideradas por su excelencia, a presidente Dilma Rousseff. ¿A dónde está el respeto y el fair play, por favor? Declaro oficialmente aberta a Copa das Confederações FIFA 2013. Durante os 4 anos do governo de Dilma, a economia brasileira teve o pior resultado em 5 anos, a maior inflação e o menor crescimento desde então. 36% do PIB era devorado pelo Estado, e ao invés de diminuir gastos, o governo Dilma adquiriu mais empréstimos, mais subsídios e mais incentivos fiscais. Nos últimos 13 anos, o Partido dos Trabalhadores promoveu um inchaço do Estado brasileiro. Nesse período, o PT criou 40 empresas que aumentaram os gastos e ajudaram a provocar a crise fiscal do governo. A influente revista The Economist fez outra capa sobre o nosso país, desta vez perguntando se estragamos tudo. O número de funcionários das empresas públicas federais cresceu de 35 mil em 2002 para 67 mil este ano. A Copa do Mundo foi trazida ao Brasil com a promessa de impulsionar a economia e criar empregos.
Mas na realidade, os estádios foram superfaturados em quase 30 bilhões de reais. E hoje estão sem uso. Há menos de 3 meses da Copa do Mundo, o Tribunal de Contas da União apontou indícios de superfaturamento de 431 milhões de reais. Estão a compra indevida de materiais e o valor cobrado para o transporte de pré-moldados no canteiro de obras. O Tribunal de Contas do Distrito Federal está investigando irregularidades na compra de ônibus para turistas da Copa do Mundo. Olha, o Tribunal de Contas do Estado apontou um superfaturamento e falhas nas obras do Maracanã para a Copa do Mundo daqui a menos de 2 meses. Os hospitais absolutamente depredados, sucatados, os médicos mal pagos, o corpo clínico deixa a desejar, falta dedicação para os pobres, nem falo das escolas, nem falo da segurança, mas o Mané Garrincha já está em 1 bilhão e 500, ninguém diz nada. Mas o Brasil está botando dinheiro do meu bolso, do seu bolso, e depois não tem para o velho carente que precisa de uma cirurgia, para a criança, para os pobres do Brasil. Protesto generalizado, olha aí, olha a correria, olha a correria. A popularidade da então presidente Dilma Rousseff era assustadoramente baixa. Seu desgoverno enfureceu a população. Em 2013, o aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus motivou o início de uma série de manifestações. O que começou com a briga pelos 20 centavos se transformou em 1,5 milhão de brasileiros nas ruas. Você vai vendo as esquinas das avenidas Presidente Vargas e Avenida Rio Branco. Está tudo paralisado no centro do Rio de Janeiro. A revolta não tinha um objetivo claro e diversos grupos aproveitaram o momento para legitimar suas ideias. Olha, desde o começo das manifestações, nenhuma das organizações aqui que estavam organizando tirou qualquer deliberação de restrição de partidos políticos, de bandeiras, de coisas desse tipo. E o partido tem que mais sair dos gabinetes e ir pra rua, ir pros movimentos. A consequência foi um caos nacional. O governo precisava tomar controle da situação. PSOL, PSTU e sindicatos financiados pelo PT bancaram black blocs para esvaziar os protestos. Os vândalos saqueavam, causavam incêndios e depredavam estabelecimentos. A ajuda financeira dessas organizações sindicais foi relatada por investigados e testemunhas na Operação Firewall, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. O esquema de corrupção na Petrobras foi descoberto graças a outra investigação que colocou políticos e empresários na cadeia, o Mensalão. Documentos da Justiça Federal revelam que foi a apuração do esquema de compra de votos de parlamentares que levou à Operação Lava Jato. A eleição de 2014 foi muito parecida com a de 2006. A corrupção pautou as discussões daquele ano. Enquanto o Mensalão era descoberto, outro esquema de corrupção estava sendo montado, o Petrolão. Ele era 33 vezes maior que o Mensalão. Envolvia propinas das empreiteiras, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e superfaturamento de obras. Tudo isso para abastecer os caixas do PT, PP e PMDB, funcionários das estatais e políticos. As diretorias eram nomeadas por partidos políticos e seus diretores aprovavam contratos com empreiteiras. Não demorou muito para que as grandes construtoras do país, que têm negócios com a Petrobras, acabassem no centro das investigações. Segundo o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, o esquema funcionava da seguinte maneira. De um lado, as empresas se organizavam em clubes para aumentar os valores de seus serviços para obras. Do outro lado, Lula e Dilma, presidente e ministra-chefe da Casa Civil na época, indicavam os diretores da estatal e eles cobravam propinas das empreiteiras para fechar contratos com preço acima do mercado. Em média, cada contrato era superfaturado em 3%. Se o valor da obra fosse 1 bilhão, era pago 1 bilhão e 30 milhões para as empreiteiras.
O esquema foi descoberto pela Operação Lava Jato antes do período eleitoral. Alberto Youssef, o doleiro envolvido com a evasão de divisas, afirmou que Lula e Dilma tinham conhecimento do roubo da Petrobras. O doleiro Alberto Youssef declarou à Polícia Federal que a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula sabiam do esquema de desvios de recursos para partidos políticos na Petrobras. Eu acredito que eles tinham conhecimento, no meu entendimento, do que acontecia. E você entende que esse esquema serviu aos interesses do governo? Serviu aos interesses do partido, automaticamente dos partidos da base aliada. A destruição da economia brasileira não parava por aí. O PT também roubava o Brasil, ajudando seus amigos políticos do exterior. O BNDES, um banco público, financiou de 2003 a 2015 as maiores empreiteiras do país para trabalhar fora do Brasil. Obras na Venezuela, Cuba, Peru, Argentina e na República Dominicana foram financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. Todos esses países tinham governos autoritários e participantes do Foro de São Paulo. Enquanto o Porto de Santos, responsável por mais de 50% do PIB nacional, precisava urgentemente de reparos e modernizações. O governo brasileiro preferiu ajudar a reforma do Porto de Cuba. 692 milhões de dólares foram emprestados ao país, sem necessidade de devolução. Outra forma de financiar Fidel Castro foi através do programa Mais Médicos. Nesse instante, a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, sanciona a lei que institui o programa Mais Médicos. Cerca de 12 mil médicos cubanos foram trazidos para o Brasil. E 70% de tudo o que eles ganhavam era compulsoriamente descontado de seus salários e enviado à ilha cubana. E assim começaria a disputa presidencial de 2014. Vindo de 3 derrotas, o PSDB apostou em um novo nome: Aécio Neves. O senador Aécio Neves é lançado como candidato pelo PSDB à presidência da República. O anúncio foi feito na convenção do partido em São Paulo, que contou com lideranças da legenda. Ele havia sido governador de Minas Gerais em 2002 e reeleito em 2006 com a maior votação já registrada no estado. Em 2010, se candidatou ao Senado e foi o terceiro mais votado do país. Na verdade, Patrícia, eu quero governar o Brasil para iniciar um novo ciclo de desenvolvimento no país. Um ciclo que concilie ética com eficiência. Sem dúvida alguma, os quadros que nós temos à nossa disposição e a coragem que teremos para fazer o que precisa ser feito é que permitirá que no nosso governo o Brasil volte a crescer. Aécio era o nome forte do partido, diferente dos últimos 2 candidatos, José Serra e Geraldo Alckmin. Aécio é o homem do trabalho. 8 anos que mudaram Minas Gerais. Apesar de sua baixa popularidade, o PT decidiu pela continuidade de Dilma. A Convenção Nacional do PT confirmou hoje a candidatura à reeleição da presidenta Dilma Rousseff e do vice Michel Temer. O Brasil quer seguir mudando. E quer seguir mudando pelas mãos daqueles que já provaram que têm capacidade de transformar profundamente o país. O evento teve a participação do padrinho político de Dilma, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas é pelo que nós fizemos que nós temos que ter orgulho de ir pra rua e defender essa mulher. O terceiro nome daquela eleição era Eduardo Campos, do Partido Socialista Brasileiro. Neste fim de semana, o PSB oficializou a candidatura do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, com a ex-senadora Marina Silva como vice na chapa. Nós estamos prontos para ir à luta, para construir a vitória que o Brasil deseja que possamos construir. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Ele foi governador de Pernambuco em 2002
E em 2006 foi reeleito com 80% dos votos no primeiro turno, o mais votado no Brasil. Governei com pouco, porque governei um estado do Nordeste brasileiro com muita pobreza e botei o foco naqueles que mais precisam. Então aprendi a fazer mais com menos. Eduardo Campos era uma terceira via com chances reais. E seu nome ganhava força nas pesquisas como alternativa a Dilma e Aécio. O ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, tinha 7% no fim do ano passado. Oscilou para 6% e mantém agora os 6%. É fundamental um novo caminho, porque PSDB e PT há 20 anos governam o país. Se a gente quer chegar a um novo lugar, a gente não pode ir pelos mesmos caminhos. No dia 13 de agosto de 2014, Eduardo Campos cumpria sua campanha. O candidato viajava do Rio de Janeiro até Guarujá, em São Paulo, onde participaria de entrevistas nas televisões locais. Nós abrimos esta edição do Jornal Nacional com um sentimento de perplexidade. Menos de 24 horas depois da entrevista que nós fizemos com o candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, nós nos vemos na situação de termos que iniciar o noticiário com o anúncio da sua morte trágica e precoce. Queda de uma aeronave no litoral de São Paulo, em Santos, e nessa aeronave estava o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, do PSB. Eduardo Campos saiu do Rio de Janeiro no jato Cessna 560XL, prefixo PRAF, com a mulher e o filho, segundo a assessoria do candidato. De acordo com a aeronáutica, por causa do mau tempo, chovia e ventava, o piloto não conseguiu enxergar a pista e arremeteu. Logo em seguida, o controlador aéreo perdeu o contato com o avião. 10 minutos depois, a aeronáutica recebeu a primeira comunicação de que uma aeronave teria caído em Santos. Ao 12:30, veio a confirmação de que todas as 7 pessoas que estavam a bordo haviam morrido. Eduardo Campos, 4 assessores, piloto e o copiloto. Essa é, sem sombra de dúvida, uma tragédia. Uma tragédia que nos impõe luto e profunda tristeza. 5 dias depois, o PSB anunciou que Marina Silva substituiria Campos na disputa pela presidência. O PSB oficializou Marina Silva como candidata à presidência e Beto Albuquerque como vice. É que a gente possa renovar a política, de que a gente não desista de ter na política aquilo que os brasileiros tanto querem, que é vê-la a serviço de resolver os principais problemas do cidadão. Faltando 2 dias para a votação, Marina Silva e Aécio Neves disputavam a vaga para enfrentar Dilma Rousseff no segundo turno. De acordo com a última pesquisa, Marina tem agora 24% das intenções de voto. Já o candidato Aécio Neves, do PSDB, que tinha 18% das intenções de voto, passou a ter 20%, de acordo com a pesquisa divulgada no dia 30 de setembro. Agora, Aécio Neves aparece com 21% das intenções de voto. Olha, minha filha, tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida, 2 iguais não fazem filho. E digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. É feio dizer isso. Você propõe que o jovem consuma maconha. Isso é crime. Mesmo sem chances, outros candidatos entraram na corrida presidencial. Luciana Genro, Levi Fidelix, Eduardo Jorge e Pastor Everaldo foram alguns dos nomes que se destacaram. O senhor pode fazer uma pergunta, pastor, sobre Previdência. Senador, o que o senhor tem a me dizer sobre a Previdência no Brasil? Que você, se fosse presidente, precificaria o carbono como e por quê? Não entendi o teu risinho quando perguntaste se eu fosse presidente. Eu posso sim ser presidente. Auditar a nossa dívida, botar ela numa ressonância, ela vai sair magrinha, parecida com você. Segundo,
porque o senhor é de um partido que tem promovido a corrupção, que tem, inclusive, se beneficiado dos financiamentos de campanha da mesma forma como o PT da candidata Dilma e o PSB da candidata Marina. Em primeiro lugar, que saudar o retorno da candidata Luciana Genro às suas origens, atuando aqui como linha auxiliar do PT. Com todo respeito, linha auxiliar do PT, uma ova, candidato Aécio. Você está aqui como candidato à presidência da República. Você não deve ofender os outros sem conhecer do que está falando. Acusações levianas em véspera de eleição não servem a um debate desse nível. Lamentavelmente, você não está preparada para disputar a presidência da República. Mas naquele ano foi Levi Fidelix que roubou a cena. Prefiro não ter esses votos, mas ser um pai, um avô que tem vergonha na cara, que instrua seu filho, que instrua seu neto. Que vergonha você, cara. Você, porque você está praticando apologia a crimes, a jovens que estão indo para clínicas de aborto se matarem. Isso é uma vergonha para um candidato a presidente da República. Mas eu, presidente da República, não vou estimular. Se está na lei, que fique como está, mas estimular jamais a união homoafetiva. Você já imaginou, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se começarmos a estimular isso aí, daqui a pouquinho vai reduzir para 100. Vai para Paulista e anda lá e vê. É feio o negócio, né? Porque nós temos que ter famílias tradicionais, que também é a Constituição Federal. No artigo 226, prevê o homem, a mulher, filhos. O Brasil está pagando mais de R$1 bilhão a Cuba para trazer 13 mil cubanos. Se pudéssemos, com esse mesmo dinheiro, pagarmos R$10.700, que é exatamente o que a Associação Médica Brasileira pretende para que os médicos possam trabalhar na periferia e no interior, seria realmente o ideal. O Evo Morales vai mandar mais cocaína para cá com essa grana. Cuba vai fazer mais porte Mariel para contrabando. E ela louca da Cristina Kirchner, lá da Argentina, vai importar mais carros da China e menos do Brasil, gerando então problemas para a nossa nação. Faltando alguns meses para o primeiro turno, Dilma Rousseff se envolveu em uma crise. Um vídeo divulgado pelo site do jornal O Estado de São Paulo mostra um deputado do PT de Minas Gerais declarando que os petistas dos Correios ajudaram a conseguir votos para a presidente Dilma no estado. Em um vídeo obtido pelo jornal, o deputado estadual pelo PT de Minas, Durval Ângelo, diz que as campanhas à presidência de Dilma Rousseff e de Fernando Pimentel ao governo estadual, ambos do PT, conseguiram crescer com a ajuda dos petistas dos Correios e que a presença da empresa estatal em várias cidades contribuiu para as campanhas. Se hoje nós estamos em 40% de Minas Gerais, tem dedo forte dos petistas dos Correios. Esse tipo de prática deve ser condenada pela sociedade e principalmente pela justiça eleitoral. Os Correios em Minas Gerais, durante toda a campanha, não cumpriram com a sua responsabilidade, cometeram um crime e não enviaram as correspondências da nossa campanha. Mas o uso indevido dos Correios não abalou a candidatura do PT. No dia 5 de outubro, a previsão se confirmou. Dilma recebeu 42% dos votos e Aécio 33%. O resultado, 99,89% das urnas apuradas, Dilma Rousseff do PT aparece com 41,59% dos votos e Aécio Neves do PSDB com 33,56% dos votos, ou seja, segundo turno entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Eu não vejo em momento algum a senhora dizendo não é possível que fizeram isso nas minhas barbas, sem eu saber o que estava acontecendo. O mensalão do seu partido não teve nem condenados nem punidos. É essa a realidade, candidato. Não fuja dela. A senhora será a primeira presidente pós-Plano Real, pós-redemocratização, que vai entregar uma inflação maior do que recebeu. A competição estava acirrada. Nas pesquisas de intenção de voto, Aécio e Dilma estavam empatados tecnicamente. Aécio Neves, do PSDB, está com 51%. Com a margem de erro, tem de 49% a 53%. Dilma Rousseff, do PT, está com 49%. Com a margem de erro, tem de 47% a 51%. As semanas seguintes foram de alternância do primeiro lugar. Ora Dilma liderava, ora Aécio liderava. Os 20% de votos que Marina recebeu iriam decidir aquela eleição.
E as atenções dos vencedores do primeiro turno se voltam agora para a decisão da candidata do PSB, Marina Silva, sobre o possível apoio a um deles no segundo turno. Nesse momento eu reitero, e se Deus quiser e o povo brasileiro, você haverá de ganhar ganhando. Eu agradeço em meu nome esse seu gesto de brasilidade, de patriotismo, ao me ajudar não apenas a vencer as eleições, mas a construir um projeto que faça valer a pena vencer as eleições. Muito obrigado. Aécio defendia a reforma tributária e a diminuição de ministérios. Acho que em alguns momentos você tirar a estrutura ministerial, estabelecer metas para cada uma das áreas do governo, você vai ter muito mais efetividade nos resultados. Prometeu também a não repassagem de salário dos médicos cubanos ao governo de Cuba. E apesar de parecer defender um Estado menor, afirmou que ampliaria o Minha Casa Minha Vida e que transformaria o Bolsa Família em política de Estado. Eu quero tranquilizar a todas as brasileiras e a todos os brasileiros, porque nós não vamos apenas manter o Minha Casa Minha Vida, nós vamos aprimorá-lo, focando especialmente as populações de mais baixa renda. Eu vim aqui hoje dizer que no nosso governo o Bolsa Família vai continuar, em determinados casos vai ser ampliado. Dilma confirmou que continuaria as políticas de consumo e aumento de programas sociais. E prometeu não aumentar a luz, nem os juros, combustíveis, impostos e transporte público. Também garantiu que não cortaria as verbas da educação e nem da saúde. Temos baixado juros, reduzido impostos, facilitado o crédito e aberto, como nunca, as portas da casa própria para os pobres e para a classe média. A disputa de 2014 era entre a esquerda e a centro-esquerda. Eu disse na campanha eleitoral, e repito para você aqui, Thales, para a direita não adianta empurrar que eu não vou. Os debates do segundo turno ficaram marcados pela confusão mental e despreparo de Dilma Rousseff. E acredito que, a partir de segunda-feira, vai desaparecer essa acusação. Agora, eu não vou deixar que ela desapareça. Dos 180 bilhões... Desculpa. Outra constatação é que nos 10 anos do governo do senhor e do próximo governador, e é todo o pessoal que deve ter acompanhado esse debate, porque eu tenho certeza que ele foi muito, mas muito olhado, muito assistido. Aécio explorava o escândalo do Petrolão e Dilma o atacava com os desvios de verba da saúde de Minas e a construção dos aeroportos no governo do Tucano. E a senhora e o ex-presidente Lula tinham conhecimento da corrupção na Petrobras. Dou oportunidade à senhora responder aos brasileiros. A senhora sabia, candidata, da corrupção na Petrobras? Seria importante também que o senhor relatasse para o telespectador o que ocorreu em Cláudio, quando o senhor construiu um aeroporto na fazenda de um familiar e entregou a chave para ele. A nossa principal empresa pública hoje tem o seu principal diretor preso e o governo da candidata Dilma Rousseff, ao invés de permitir que a CPI e as investigações ocorressem de forma adequada, tenta manipular as informações. Quando o governo de Minas foi dirigido pelo senhor, vocês não cumpriram o que manda a Constituição, que é destinar um mínimo para a saúde. Desviaram em torno de 7,6 bilhões de reais, é o que diz o Tribunal de Contas do Estado. No dia da eleição, o clima do Brasil era de indecisão. As pesquisas não mostravam nenhum candidato com vantagem. A vitória foi disputada voto a voto. Segundo o Datafolha, os dois candidatos estão tecnicamente empatados, no limite da margem de erro. E o resultado indica a diminuição da vantagem de Dilma sobre Aécio em comparação com a pesquisa realizada no meio da semana. Os dois candidatos à presidência da República votaram na parte da manhã. Dilma Rousseff, do PT, votou em Porto Alegre. É nesse exercício do voto que as pessoas podem externar suas opiniões, ter uma clara opção em relação qual é o caminho que querem que o Brasil siga no futuro. Muita confiança, uma confiança serena, né, de quem fez o bom combate. Nesse instante, a minha palavra é essa, é de agradecimento, é de confiança,
mas, sobretudo, de respeito à vontade dos brasileiros, qualquer que seja ela. O TSE mostrava Aécio na frente com 88,9% das urnas apuradas. Mas faltando pouco para o encerramento, Dilma conseguiu a virada. Às 7h32, só o restrito grupo testemunhou o momento decisivo da eleição. A candidata do PT ultrapassou o candidato do PSDB e assumiu a liderança. Quando finalmente, às 8h02, o país tomou conhecimento do segredo das urnas, Dilma já liderava por mais de 2 milhões de votos. Continuou na frente e, a partir daí, o Brasil apenas viu a presidente manter a liderança e às 8h27 ser oficialmente declarada reeleita. Apesar da virada, a reeleição de Dilma teve sua legitimidade questionada. A apuração dos votos foi feita de maneira secreta e não teve a participação de nenhum integrante do PSDB. A lei requer a presença dos dois polos para ser uma eleição válida, e apenas petistas participaram da apuração. E mais, o presidente do TSE era Dias Toffoli. A oposição apontou que ele tinha sido advogado do PT nas campanhas de 98, 2002 e 2006, e que, por isso, o petista não poderia coordenar o processo eleitoral por conflito de interesses. As urnas eletrônicas usadas na eleição também foram questionadas. Mas tem algo que está na cabeça do povo. Eles não acreditam nas nossas urnas eletrônicas. Assim sendo, eu tenho já apoio de alguns líderes. A emenda número 10 permite o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Não precisa ter havido fraudes aqui e ali. A apuração secreta é fraude. Está entendendo? Porque se você não tem meio de verificar os votos, pronto, acabou. Você não é válido. A apuração secreta simplesmente não é válida. Tá entendendo? Agora, você veja, o sistema hegemônico chegou a tal ponto que o pessoal aceitou isto. Então entra naquele negócio do Stalin, falando, não interessa quem vota, interessa quem conta os votos. E eles mesmo, ao contrário, são, parece que 23 pessoas apenas. Não é isso? Então, o sistema é fraudulento em si. Não precisa ter havido fraudes pontuais para piorar o negócio. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Assim prometo. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossados nos cargos de presidenta e vice-presidente da República a excelentíssima senhora Dilma Rousseff e o excelentíssimo senhor Michel Temer, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018. Dilma iniciou seu segundo mandato descumprindo as promessas que havia feito durante a campanha. Aumentou a conta de luz, os juros da casa própria, o preço dos combustíveis, a passagem do transporte público, os impostos e cortou verbas da educação e da saúde. A sequência de altas foi interrompida em abril do ano passado e retomada após as eleições. Hoje, a taxa está em quase 14%. Enquanto isso, a inflação que estava em 6% ao ano não cedeu. Ao contrário, ganhou fôlego e está no nível mais alto em 11 anos. A semana começou com uma notícia nada boa para os motoristas: o aumento no preço da gasolina. Em menos de 60 dias foram 2 reajustes. Dilma Rousseff se reúne com o ex-presidente Lula antes do anúncio do corte de quase 70 bilhões de reais no orçamento de 2015. O desemprego ficou em 12% no último trimestre do ano passado e atingiu mais de
12 milhões de pessoas no país. É o maior índice desde 2012, quando foi criada a série do indicador da PNAD. Os maiores cortes ficarão com o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, 25 bilhões e 700 milhões de reais. Ministério das Cidades, 17,2 bilhões. Saúde, 11,8 bilhões. E Educação, 9,4 bilhões. Nos dias 15 de março, 12 de abril, 16 de agosto e 13 de dezembro de 2015, os brasileiros foram às ruas pedindo o impeachment da presidente. 200 mil pessoas nesse momento na Avenida Paulista. 200 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Já é a maior manifestação popular do Brasil neste domingo. No mesmo ano, o TCU deu prazo para a presidente explicar uma série de irregularidades nas contas públicas de 2014, as chamadas pedaladas fiscais. O Tribunal de Contas da União rejeitou as contas do ano passado do governo da presidente Dilma Rousseff. A prática obrigou instituições financeiras como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a usarem recursos próprios para honrar os compromissos, o que caracterizou uma espécie de empréstimo ao governo. Recomendando-se a sua rejeição pelo Congresso Nacional. Ficou comprovado que o governo Dilma realizou manobras contábeis fraudadas para maquiar o orçamento federal. No dia 31 de agosto de 2016, o processo de impeachment se encerrou com o afastamento de Dilma do cargo. Falta, portanto, um voto apenas para que o processo de impeachment prossiga para o Senado. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! Já está. Neste momento, às 11 horas e 7 minutos em Brasília, nesta noite de domingo, 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados acaba de autorizar o prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E nesta quinta-feira, 12 de maio, às 6 horas e 33 minutos, o Senado aprovou, por 55 votos a favor e 22 contra, o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Senado caça o mandato de Dilma Rousseff, mas preserva direitos políticos. 2 anos depois, Aécio Neves também virou réu na Operação Lava Jato. As empreiteiras investigadas admitiram a doação de quase 100 milhões de reais para ele e para Dilma. Por unanimidade, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornaram réu o senador Aécio Neves, do PSDB. Ele agora será investigado numa ação penal por corrupção passiva e tentativa de atrapalhar as investigações da Lava Jato. A eleição de 2014 foi só mais um teatro. Os dois candidatos respondiam aos mesmos interesses. Independente de quem vencesse, o destino do Brasil seria o mesmo. Estado inflado, políticas populistas e demagógicas, corrupção e um país sendo governado para poucos.